estamos de volta, 19h29, agora no Foco Corporativo. João, bom dia. Boa noite. Boa noite para quem vai ver esse programa. Eu acho que ela estava no Japão. Para quem vai ver esse programa de dia, de noite, à tarde. Bom dia, boa noite, bom dia. Bom dia, boa noite e boa tarde. Né? O programa circula depois, né? Circula, sim, e muito. Disponível aqui no ar. Circula bastante. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Bispo Jonas Alex. A gente chama de Alex, Bispo Alex, né? E boa noite, Simone. Vamos lá, então. O que a gente vai falar hoje no Foco Corporativo, João? Nós vamos continuar com o empreendedorismo, né? Que esse mês é o mês do empreendedorismo. E nós trouxemos hoje o Bispo Alex por alguns motivos importantes, né? Primeiramente porque, além de bispo da igreja, Amor e Vida, ele é um empreendedor, né? Então ele vai contar um pouco aqui da história dele nesse caminho do empreendedorismo, e também por conta de um projeto social que nós estamos em parceria realizando aí, né? E vai ser bem interessante, né, bispo? Com certeza. A intenção é conseguir atender bastante gente, né? É um projeto bem inovador, algo que vai impactar jovens, adultos e crianças. Visa profissionalizar pessoas, preparar pessoas para o mercado de trabalho. Hoje eu percebo que jovens terminam o ensino médio e eles não sabem fazer declaração de imposto de renda. Aliás, eles não sabem o que é isso. Eles se casam, se tornam adultos, vão para a fase adulta, para a vida adulta, e eles não sabem o que é isso. Não sabem muita coisa, né? Então é interessante profissionalizar pessoas. As pessoas não sabem qual é essa característica. Muitas vezes terminam o ensino médio, não sabem que faculdade fazer. Né? Então isso é bastante preocupante. E a Igreja Amor e Vida, ela visa o crescimento profissional das pessoas, ela visa o crescimento intelectual e social. E isso, a gente entende isso como algo de bastante valia. É importante a gente entender que o papel da igreja, né? O papel social da igreja, o papel, a amplitude que a igreja tem, a responsabilidade que ela tem perante a sociedade, né? E essa questão que o bispo colocou muito bem para nós é uma questão que ela é fundamental. Porque o brasileiro ele tem em si o empreendedorismo. O que falta para ele, na verdade, é um acompanhamento desde da escola, desde o ensino fundamental, a informação, o conhecimento, a formação em aspectos que a sociedade peca, que a escola peca e que a família peca. Né? Por quê? Hoje a escola ela é informativa, né, bispo? Ela informa situações históricas para a gente, ou informações de dados para a gente, mas ela está deixando de formar as pessoas. Então, o projeto ele vem, já entrando na questão do projeto, né, ele vem justamente para complementar tudo isso e trazer uma capacitação, uma capacitação técnica formativa para negócios. Né? Mas antes, bispo, a gente queria que você falasse um pouco de você, né, a sua história um pouco com a igreja, um pouco com os negócios. Conta um pouco do Bispo Alex para a gente. O Bispo Alex é uma figura bastante diferente até do meio protestante, do meio evangélico. Né? Nós fundamos a Igreja Amor e Vida com um propósito diferenciado das igrejas seculares. Para você ter uma ideia, é uma igreja que não fala em dízimo, ela não fala em dinheiro, ela não tem o momento de receber a oferta. Nós não temos essa característica de passar aquela salva no momento de recolher o dinheiro para a manutenção da igreja. Nós não adotamos essa característica. Mas aí tem aquela pergunta que é muito comum, as pessoas falam, mas e como que a igreja subsiste? E como que a igreja subsiste? Aí, tá vendo? Isso, né? Como que a igreja subsiste? A palavra de Deus fala que é Deus que tem que cuidar da igreja. Ele é dono de todo ouro, de toda a prata, de todo o dinheiro. Então, nós existimos há 6 anos, né? E nunca recebeu dízimo de nenhum fiel. Nunca recebemos dízimo de nenhum fiel. De nenhum fiel. Há 6 anos. Nós temos todo respeito e consideração com as igrejas que assim o praticam. Não temos absolutamente nada contra, né? Mas é uma característica que nós não adotamos. Nós adotamos a característica de fazer o bem, o melhor. Eu sempre costumo dizer
usar como exemplo uma coisa muito importante. Jesus conheceu um paralítico num tanque chamado Betesda. Vocês vão ver isso no Evangelho de João, no capítulo de número 5. E aquele paralítico fazia 38 anos que estava lá. E ele curou aquele paralítico. Aquele homem passou a andar, né? E quando Jesus o curou, Jesus não pediu R$1 de oferta para ele, 1 centavo de oferta, ou um sacrifício de novilho com um cordeiro, ou coisa do gênero. Jesus ele simplesmente disse, levanta, pega o teu leite e anda. Mas uma coisa que me chama atenção no texto bíblico é que os religiosos, quando viram aquele homem andando, eles não se preocuparam a alegria daquele homem por estar andando. Eles se preocuparam com o fato daquele homem estar andando no sábado. Então veja, a característica da Igreja Amor e Vida é exatamente essa. Eu não estou preocupado com se é sábado, se é domingo, com o tipo de roupa que você veste, com aquilo que você é ou o pecado que você pratica. Eu preciso te ajudar a ser uma pessoa melhor. Jesus não tratou dos pecados daquele homem que certamente ele tinha. Certamente ele tinha, porque todos nós temos. A Bíblia confessa isso. A Bíblia confessa que todos nós somos pecadores. E a Bíblia fala que Jesus tratou a necessidade daquele homem. Então, nós precisamos passar a ter uma característica cristã que se volte à necessidade das pessoas. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, não me interessa. A pregação de ontem na igreja foi bastante interessante, inclusive a palavra de ontem. Não me traz, nem eu não tenho nenhum interesse naquilo que você tem para levar à igreja. Por exemplo, o teu dízimo. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu tenho interesse naquilo que a igreja pode fazer para que você seja uma pessoa melhor. E o projeto que está sendo implementado hoje, um projeto desenvolvido pelo nosso irmão João, esse projeto, ele é algo que eu tenho absoluta convicção, vai mudar a vida de pessoas. É isso que a gente tem interesse, mudar e melhorar a vida de pessoas. Essa é a função da Igreja Amor e Vida. Legal, bacana. Bispo, eu acho válido ressaltar que existem igrejas onde as ovelhas, né, nós chamamos de ovelha, acontece muito de casais, né, a moça engravidar e o pastor coloca para fora da igreja. Ou tira de algum cargo, né, enfim. Eu vejo que lá na sua igreja não tem isso. Todo mundo é tratado igual. Todo mundo que tem pecado ou o jeito que se veste, isso não é avaliado lá. Na verdade, é um acolhimento, porque eu penso dessa forma também. A igreja de Cristo, né? Quem somos nós para tirar? Eu não posso julgar você. Não posso julgar você pelo brinco que você usa, pela calça que você veste, ou por um pecado que você cometeu. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus ele tem um encontro com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus disse para ela, eu não te condeno, eu te perdoo. Mas ele deu uma orientação, vai e não peques mais. Jesus não tem conivência com o pecado, como nós também não devemos ter conivência com o pecado. Mas a Bíblia me ensina que eu tenho uma obrigação. Essa é amar o pecador. Então eu tenho essa obrigação, né? E uma coisa muito importante que a gente leva em consideração na Igreja Amor e Vida é a palavra que está em Gálatas capítulo 2, versículo 6. Deus não aceita a aparência do homem. Deus não se importa com a tua aparência, Ele não quer saber a tua aparência. Eu tenho uma diaconisa na igreja que aconteceu uma situação dela ficar grávida. Ela engravidou, solteira, e obviamente não foi desprezada pela igreja, não foi em hipótese alguma desprezada pelos pastores, muito pelo contrário. Eu não aceito dentro da igreja que se promova algum tipo de boato, diz que me diz que a respeito disso. A igreja se uniu para poder tratar a situação, é óbvio. Agora vai vir uma criança, essa moça está desempregada, essa moça não está trabalhando. Nós temos que ser uma família que se une para poder tratar dessa criança
que está vindo ao mundo. É o que Jesus faria. É exatamente isso. Você tirou a frase que eu ia dizer. É exatamente o que Jesus faria. Então, eu preciso acolher uma criança, eu preciso orientar essa mãe, que agora ela precisa dar continuidade na vida. Né? Com certeza. Então, a continuidade, ela vai precisar de estudos, né? Eu não vou dizer para você que eu passei a mão na cabeça dela pelos erros que cometeu. Eu não estou dizendo isso. Né? Eu estou dizendo que eu não a expurguei da igreja e de forma alguma a excluí. E não aceito que qualquer outra pessoa assim o fizesse. Então, veja, numa família, quando um filho comete um deslize, um erro, o pai corrige. E essa é a minha função dentro da igreja. Exatamente. Eu preciso corrigir. E acima de mim existe um conselho de diretores, que quando eu errar, esse conselho vai me chamar e falar: ô bispo, o que está acontecendo com você? O senhor está saindo com outra mulher, bispo? O que é isso? Nós não vamos aceitar isso. O senhor está tendo um caso extraconjugal? Então veja, a autoridade não pode ser absoluta. A autoridade absoluta é de Deus, porque ele não peca, ele não erra, ele não falha, e eu falho. Então eu costumo dizer em todos os cursos, não potencialize sua fé em mim, porque se você trabalhar comigo 2 dias, você não aguenta, porque eu sou insuportável. Eu sou um cara bacana, de bater papo, de conversar, mas para trabalhar eu sou uma pessoa extremamente insuportável. Ninguém gosta de trabalhar comigo. Por quê? Eu sou extremamente exigente, eu gosto das coisas extremamente corretas, e tudo que é extremo é ruim ao ser humano, não é muito legal. Você vê a lei ela é extrema, então o ser humano ele nunca conseguiu cumprir a lei direitinho ali. Por quê? Porque ela é extrema. Então Jesus veio e falou: essa extremidade aí não está muito bom para esse povo, não. E bispo, você tocou num assunto que é bem importante até para a gente encaminhar para outra situação que nós gostaríamos que você tratasse. Tá. A questão do empreendedorismo. Que o bispo, ele não vive da igreja. Não. Ele tem o trabalho dele, tem a empresa dele. Assim como Paulo tecia, né? Ele não vivia da obra também lá no tempo de Jesus. Nós também achamos que nós não devemos viver da igreja. Nós temos nosso trabalho. Então o bispo também tem o seu trabalho, né? E tem uma empresa hoje, você está dizendo agora uma coisa que a gente trata muito aqui, que é a questão do autoconhecimento, né? Principalmente para um empreendedor hoje, é fundamental que ele se conheça e consiga, através desse conhecimento, ele lapidar aquilo que é necessário nele para que ele tenha uma administração boa em relação ao seu negócio e na relação interpessoal com as pessoas, com seus stakeholders, todos aqueles que são envolvidos com o seu negócio, né? Então, eu achei bem interessante, eu queria que você explorasse um pouco essa situação de colocar como que foi você começar esse negócio, né? Já que você já identifica em você algumas necessidades de lapidar no relacionamento interpessoal. Sim. É difícil, né, para a pessoa ela se identificar a si mesma numa situação dessa. Eu preciso corrigir isso. Precisa um tanto de humildade, precisa um tanto de conhecimento próprio, né, para que você possa evoluir nesse sentido. E você não começou a empresa hoje, então acredito que você vem evoluindo durante esse tempo aí em relação a isso, né, bispo? Sim, a gente tem a Solid Assessoria desde 2007. Em 2007, eu estava passando uma situação extremamente difícil. Eu tinha acabado de falir uma empresa de informática. Na cidade de Jacareí eu tinha 3 lojas de informática. E eu decidi fazer uma loucura num determinado final de ano. E eu fiz financiamento próprio de venda de microcomputadores usados. Eu fui a loja que mais vendi computador. Eu vendi muito computador. Eu tenho, acho que uns 4 livros, que deve dar umas 4 bíblias de cheque sem fundo que eu recebi naquela época. Né? Então, obviamente, um erro de empreendedorismo extremamente perigoso, né? Mas isso se dá porque a falta de entendimento. Empreender é algo que você precisa avaliar riscos, ter análise de característica, de conteúdo, de investimento, né? Então eu estava numa posição bastante confortável, né, dentro da característica empresarial das lojas, mas foi uma queda, que época de final de ano, quando eu comecei o ano e os cheques começaram a voltar, foi uma coisa bastante drástica. Então foi um erro crasso.
eu voltei para São Paulo. Minha filha mais velha hoje era recém-nascida e eu precisava fazer alguma coisa. E a minha esposa é professora, ela trabalhava numa escola privada. E essa escola privada, ela estava com muita dificuldade durante 12 anos para poder regularizar suas documentações. E eu conversei com o proprietário da escola, com os mantenedores, e ele falou: eu estou em estado de desespero, não sei mais o que fazer. A diretoria de ensino falou que desse ano não passa, se eu não tiver com todas as documentações em dia, ela vai me lacrar. Eu falei, eu posso ver isso? E estudei as normas, né? Hoje eu sou bacharel em Direito, eu sou formado em Ciências Jurídicas, sou pós-graduando em Direito, mas naquela época não. E eu fui ler um pouco a respeito do assunto e percebi o seguinte: a coisa não era tão difícil para quem tivesse conhecimento daquilo. Então, quando eu comecei a ler e comecei a perceber que existiam excessos da administração pública, ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples. O Código de Obras de São Paulo, ele fala que todo imóvel tem que ter 5 metros de recuo descoberto. A deliberação da educação, do Conselho Municipal de Educação, determina que o acolhimento da criança deve ser coberto. Só que se eu faço uma cobertura, seja ela de telhado, de telha de brasilite, seja ela de aquela telha translúcida na entrada do imóvel, a partir daquele momento ele se tornou irregular. Então o que eu devo atender? O Código de Obras ou o Conselho Municipal de Educação? Como que eu faço para poder resolver isso? Então, os proprietários das escolas, eles tinham um problema. Ele olhava, ele falava assim: eu atendo o Código de Obra, a diretoria de ensino não me dá licença. Eu atendo a diretoria de ensino, a prefeitura me aplica uma multa. O que eu faço para poder resolver? É óbvio, hoje, como conhecedor de ciência jurídica, eu consigo entender que o que manda é a premissa maior. A pirâmide de Kelsen está aí, é muito simples. A lei maior interage sobre a lei menor, mesmo porque a deliberação não é lei. Então, prevalece a lei. Então, estudando isso com todo esse tempo, as dificuldades, num prazo de 6 meses eu consegui resolver todo o problema da escola, e aquilo que ela levou 12 anos para fazer, pela direção do Espírito Santo de Deus, eu consegui fazer em 6 meses. E eu passei a me aperfeiçoar nisso. Só que chegou uma hora que a minha empresa passou assim: você era meu cliente, estava com um problema, você me contratava, eu regularizava a escola e acabou, eu não recebia mais nada, eu não tinha mais faturamento. Então eu passei a criar modalidades. E o que eu fiz? Então eu trouxe parceiros para o âmbito contábil, eu trouxe parceiros jurídicos, que a gente começou a fazer as ações trabalhistas. E aí hoje a Solid ela tem uma infinidade de parceiros que se representam na área de engenharia, na área jurídica, na advocacia, né, mais propriamente dito, e na parte educacional toda, que é a minha esposa que faz, junto com um parceiro direto dela de contábil, que é a JHP Contabilidade. E nós hoje conseguimos apresentar aos nossos clientes um êxito insuperável de mercado, uma vez que hoje em São Paulo a Solid Assessoria é a única empresa de regularização escolar profissional que existe em São Paulo. Nossa, que maravilha, né? E aí, legal essa sua história, Bispo. E da onde que surgiu esse desejo no coração de fazer esse projeto profissionalizante para os jovens? O tempo já está curto, daqui a pouco já está encerrando, né? Então, como a gente está falando de empreendedorismo e essa causa social, como que surgiu essa ideia, junto com o João, de fazer esse projeto profissionalizante? Sabe qual que é a realidade? Esse projeto, eu acredito que ele nasceu no coração de Deus. Antes de nascer no nosso coração, ele nasceu no coração de Deus. Uhum. Eu sempre tive um problema. Eu vou tecer uma palavra aqui. Eu espero que os nossos espectadores não entendam como uma crítica, mas como uma realidade daquilo que eu sentia. Eu entendo que a igreja atual, ela não oferta nada ao seu povo. Eu entendo que a igreja, ela tem um compromisso social.
e esse compromisso social não é atendido na íntegra. Veja que a igreja ela é isenta de pagar impostos. Mas por que isso? Porque o Estado espera que ela oferte algo social para a sociedade, algo de bom, né? E eu não posso dizer que porque eu distribuí 2 cestas básicas ou 10 dentro da proporcionalidade do tamanho da igreja que seja, que eu estou fazendo algo social. Algo social é eu te dar condições de viver. Ou seja, você não tem um direcionamento, você está desempregado, mas a sua situação hoje é uma situação que eu preciso preparar você para a vida amanhã. Então não basta eu te dar uma cesta básica que você vai comer em uma semana e daqui uma semana ou 15 dias você está com a mesma dificuldade. Eu preciso te preparar para o mercado de trabalho. É não dar o peixe, é dar a varinha para pescar. Aquela velha frase que a gente usa. É verdade. Minha mãe fala muito isso, né? Pegando esse caminho, Bispo, é importante a gente entender algumas coisas. Nós nunca fazemos nada sozinho, né? Nós temos esse projeto para idealizar, nós temos a disponibilidade da igreja, do Bispo, para disponibilizar isso para os jovens, para todas as idades, mas sempre precisamos de parceiros para tudo, né? E nós temos alguns parceiros, né, que estão sempre com a gente sempre fala deles aqui, que é a Vanice Maur, né, ela fala que é Maur, né, o nome dela, a Cláudia Watanabe, o Sérgio Oias. Só nome diferente, né? São profissionais, difícil, profissionais, né? que eles são engajados socialmente também. E nós não conversamos com eles ainda sobre esses projetos, mas eu posso falar por eles aqui, que nós temos todo o apoio empresarial, de conhecimento, Torres, promotora, enfim, todos eles vão estar engajados também nesse projeto. DP Sem Depre, que é da Vanessa. Inclusive, eu queria até colocar aqui, pelo tempo curto, eu já vou emendando, que a Vanice, através da comunidade DP Sem Depre, em parceria com a Sinai e DHP, que é a nossa consultoria, nós estamos criando um curso, ela está criando e nós estamos apoiando, um curso para profissionais de departamento pessoal, para toda a América Latina, não é somente Brasil. Né? Hoje nós teríamos um vídeo até para passar aqui, tivemos um problema técnico, passaremos a partir da próxima semana. Sérgio já falou que tá dentro aqui, ó. Manda mensagem. O Sérgio, é por isso que eu já estou falando, Sérgio, eu já falo por você, meu amigo, porque eu sei que você está, a gente está sempre junto. A Vanice. E olha, o Sérgio foi militar, deu aula no Senac, ele vai agregar muito para esse pessoal, vai agregar né? muito. E assim, por isso que eu já falo com essa liberdade de que eu sei que eles estão junto com a gente. Então, o Sérgio tem uma carreira militar também, que né? traz disciplina. O coach da Claudinha gente. também, a Cláudia pessoal. traz o coach, como a senhora está falando. A Vanice traz toda uma experiência de também parte contábil, departamento pessoal, liderança. A Vanice traz uma questão internacional até para a gente com espanhol. Enfim, nós temos vários parceiros que vão agregar para esse projeto que está começando amanhã, às 8 horas, né, Bispo? Amanhã às 20 horas. Eu quero aproveitar publicamente para agradecer para o Bispo e para a Bispa que está aqui nos assistindo, pela oportunidade de a gente ter a chance de começar esse projeto a acontecer, porque sem a autorização deles a gente não estaria, né, fazendo esse projeto. E eu vou emendar aqui de novo, eu falo demais, mas eu preciso falar porque o tempo é curto. Eu já fui em muitas igrejas. Eu já estive à frente de uma igreja com a minha esposa. Eu sei como é difícil levar uma igreja para frente de uma forma correta, porque se não for correta a gente cresce muito rápido. Fácil. Né? Se for para pedir dinheiro, a gente faz as pessoas chorar rapidinho e a igreja ela prospera. E nunca faltou um aluguel, né? E a igreja do Bispo... A minha também não, né? A nossa nunca faltou. E a gente Deus, também né? nunca pediu dízimo. E quando nós paramos com E esse projeto da valor igreja... é alto, hein? nós começamos a buscar um outro lugar para ficar, outra igreja. E existe uma grande dificuldade de ter essa assimilação de ideal. E por conta de uma amiga que está aqui também nos vendo, que é a Eli Spa, né? A Elisete, nós conhecemos a igreja do Bispo e quando nós colocamos o pé dentro da igreja, nós ouvimos a palavra, nós vimos o amor permeando ali o ambiente. Né? Nós sentimos o Espírito Santo de uma forma diferenciada. Isso tem que ser engrandecido aqui publicamente, porque isso não se encontra em qualquer igreja. Então, assim, nós nos sentimos muito à vontade para continuar lá e humildemente contribuir com o que for necessário com o nosso trabalho,
né, de igreja, e o projeto vem nesse caminho. Então eu tenho certeza que nasceu sim no coração de Deus, como o bispo colocou. Amém. E que esse projeto ele vai trazer muitas varinhas para muitos jovens, muitas crianças, muitos adultos pescarem. Passo a palavra para o diretor. Já que a gente está no nosso programa aqui, bispo, é o sem pauta, então a gente faz as coisas de última hora, a gente não tinha combinado. Como a gente está falando aqui de igreja, falando do âmbito espiritual, eu queria encerrar de uma forma diferente o nosso foco corporativo hoje. À vontade. Eu queria que o senhor fizesse uma oração por nós. Amém. E Inclusive tem um pessoal aqui pedindo, que né? tá pedindo oração aqui na Exato. nossa live. Amém. Vamos E aí orar. depois o senhor pode falar do horário de culto, fica à vontade. E eu mas queria só senti complementando. de pedir isso pro Perfeito. bispo. Eu estava sentindo essa necessidade também. É o Espírito Santo movendo aqui. E principalmente também para Maria Madalena, que ela colocou aqui uma situação familiar. Enfim, para que o bispo possa Bom, orar. e é aí válido pra- ressaltar também essa coisa de sentir, né? Sim. Abrange aí todo mundo. Eu senti de falar que o verdadeiro evangelho está sendo pregado através da igreja do bispo, do João, enfim, e de outras pessoas também. A gente não pode julgar, claro. Tem muita gente que aprendeu errado, né? A teologia, os dogmas, as doutrinas erradas, né? A pessoa acredita naquilo e ainda acha que é Deus que mandou, então a pessoa vai fazer mesmo. Quantas vezes eu errei também como cristã, né? E o verdadeiro evangelho ainda vai ser pregado às grandes nações, ao mundo, né? O verdadeiro ainda está para chegar. Eu creio. O Cristo de verdade, não é o que se vende aí não, a prosperidade, enfim. É a salvação e a vida com Deus. É o que Deus faria. Nós somos discípulos de Deus aqui na Terra, então nós temos que ser exemplo, né? Temos que imitar Ele. Só isso que eu senti de falar. A palavra é sua, bispo. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Eu não posso encerrar sem dizer uma coisa também bastante importante. As contas da nossa igreja são abertas para qualquer pessoa. Ela não é aberta só para os membros, ou para os oficiais da igreja, ou para o corpo diretório. As contas da nossa igreja são abertas. Nós somos uma igreja muito pequena, temos 40 membros da igreja, né? Mas ela é aberta. Nós pagamos hoje R$ 1.660 de aluguel. Hoje, por exemplo, nós temos R$ 500 para poder pagar o aluguel que vence dia 10. Mas isso sempre aconteceu. E quando chega o dia de pagar o aluguel, O dinheiro vem. o dinheiro está lá para poder pagar o aluguel. Eu não sei o que ocorre, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem cuidado de nós. Né? E mesmo Então, sem ter o dinheiro dos irmãos, também faz a obra, alimenta também. alimenta pessoas, quando sentem necessidade, as pessoas que nos procuram, nós fazemos sim o possível e o impossível para poder atender todos. Obviamente, na medida econômica que nós conseguimos atender, mas estamos trabalhando para conseguir atender muito mais, né? Então essa é a intenção. Esse mesmo poder que habita dentro da igreja e que tem cuidado de nós até hoje, é esses milagres, é essa característica de Cristo que eu prego para poder alcançar a minha e a sua vida. Então vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso que passamos aqui, podemos propagar a Tua palavra e os projetos da Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada uma das pessoas que está assistindo esse programa agora, que está ouvindo esse programa e que pediram oração e que clamaram ao Teu nome porque creem em Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção, Senhor, que portas possam se abrir e verdadeiramente as fortalezas do inferno sejam derrubadas e a Tua alegria alcance os nossos lares para que possamos viver o direcionamento do Teu Espírito. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Obrigado. A gente tem que agradecer. Hoje foi um foco corporativo diferente, gostoso. Pena que passa Inclusive rápido. a música da trilha não combinou, música né? da O João tá trilha. ali chorando. João A tem gente tem que música lá, segurar. falar, né? Mostra lá, Tá mostra lá, chorando. mostra pra câmera. Subir a audiência, João. Saiu Faltando... totalmente fora, mas isso que é exatamente, importante, mas né? Isso que é bom, obrigado. E Deus aí. falou que todos os programas dias e vão horários de alimentar. culto na igreja? Toda quinta e domingo. Então, domingo nós temos 2 cultos, um às 10h30 da manhã e outro às 18 horas. Rua Praia de Mucuripe, número 360. É lá na Ticoatira, todo mundo conhece. Então, coloca no teu GPS. Rua Praia de Mucuripe,
360. E às quintas-feiras, às 20 horas. Terça-feira agora tem o nosso curso do projeto com o irmão João, que vai dar muito certo. Legal, Vamos poder abençoar muitas que pessoas. Bacana. Muito obrigado por ter nos recebido aqui. E as portas da igreja estão abertas para todos vocês. Pastor voz de trovão. Imagina você me pregando. E você vai... Olha, essa voz potente. Voz de locutor. Gente, 8 em ponto, a gente tá indo embora. Beijo, Si, João, obrigado. Beijo pra vocês. Semana que vem tem mais Sem Pauta a partir das 7 da noite aqui na Rádio Exclusiva FM. Vem aí o nosso amigo Wallace Jagger, nosso W Chirão aqui, pra continuar a programação exclusiva musical maravilhoso, Feliz tá ali, FM, ó. da Exclusiva FM. Agora, Paulo César Baruch aqui pra gente terminar o nosso Sem Pauta. 8 em ponto. Tchau, gente! Vem ele com a cantora do... Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Oh, 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 ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de